Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. Meu nome é Micaela Manecas Gomes e hoje trago aqui a minha apresentação a minha apresentação da norma 19, que trata sobre os benefícios dos empregados. Os benefícios dos empregados. Eu sou estudante de SCTEM e faço o curso de contabilidade e auditoria ministrada pelo docente Abilio Muxanga na cadeira de contabilidade financeira 2. Muito bem. A minha apresentação ela vai apresentar, ou seja, apresenta a seguinte estrutura. Objetivo, vamos encontrar aqui o objetivo desta norma. Vamos encontrar também o âmbito, né? Onde é que a norma se aplica. Também vamos encontrar os benefícios dos empregados, os benefícios a curto prazo, isto é, vamos encontrar aqui uma série de tipos de benefícios empregados, né? E também vamos encontrar nesta apresentação dúvidas frequentes, como também exercícios práticos. O objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico e as divulgações a efetuar relacionados com os benefícios dos empregados. Isto é garantir que os custos, ou seja, o objetivo mesmo é garantir que os custos dos benefícios sejam reconhecidos como despesa no período em que os empregados estarão a prestar serviços. É também garantir que as obrigações futuras das entidades, estamos a falar de empresas, ou seja, as obrigações futuras como pensões, indemnizações, férias a pagar, sejam reconhecidas como passivos de forma adequada. Ou seja, o objetivo desta norma é assegurar que a contabilidade venha a refletir corretamente naquilo que é o custo do trabalho dos empregados, como também nas responsabilidades da entidade para com eles. Esse é que é o objetivo da NCRF 19. Esta norma, ela deve ser aplicada. Aqui estamos a falar do âmbito, né? Esta norma deve ser aplicada por um empregador na contabilização dos benefícios dos empregados e não tratando do relato dos planos de benefícios de emprego. Ou seja, esta norma deve assegurar, ou seja, esta norma deve assegurar as formas de benefícios oferecidos a empregados, fornecendo em troca dos serviços prestados, onde podem abranger vários tipos de benefícios que vamos ver aqui. Ou seja, esta norma ela não vai se aplicar nas transações com, por exemplo, instrumentos de capital próprio. Não, ela não vai se aplicar a esses tipos. Sim, ela é como se ela somente fizesse, ou seja, ela deve ser aplicada por um empregador na contabilização mesmo. Sim. As partes direcionadas que não sejam empregados
em algumas situações específicas tratadas noutras normas também. Ok. O que é exatamente benefícios dos empregados? Benefícios dos empregados são todas as formas de remuneração que uma empresa concede aos seus trabalhadores em troca de serviços prestados, né? São todas as formas de remuneração ou compensação dadas por uma entidade aos seus trabalhadores em troca de serviços prestados. Vamos agora falar dos tipos de benefícios dos empregados. Encontramos primeiro benefícios de curto prazo, benefícios de pós-emprego, benefícios de longo prazo, benefícios de cessação de emprego. Bom, benefícios de curto prazo são aqueles benefícios a pagar até 12 meses após o final do período em que os empregados prestaram os serviços. Estamos a falar de benefícios que são pagos até num prazo de 12 meses após o final do período em que o trabalhador prestou aquele serviço. Temos como exemplos os salários, os ordenados, subsídios de férias, os prêmios, a contribuições para a segurança social. Estamos a falar também de incentivos pagos até 12 meses, etc. Este tipo de benefício, ele apresenta um tratamento contabilístico, ou seja, ele pode ser reconhecido como despesa no período em que o serviço já é prestado pelo empregado. E ele pode ser mensurado, ou seja, a mensuração é quanto ao valor não descontado que a entidade espera pagar. E até porque normalmente não exige cálculos não exige cálculos, né? Porque são de curto prazo. Então vamos agora para pós-emprego. O benefício pós-emprego. O benefício pós-emprego são benefícios concedidos após a cessação de emprego ativo, geralmente relacionados com a reforma ou a invalidez. Ou seja, são benefícios pagos após o empregado terminar o emprego em troca dos serviços prestados da sua vida ativa. Temos como exemplos típicos pensões de reforma, estamos a falar de planos de contribuição definida, ou seja, um benefício definido. Temos planos de aposentação, ou seja, contribuição definida ou um benefício definido. Temos também assistência médica após a reforma. Temos também seguros de vida pós-emprego. Outros benefícios também acordados para serem pagos depois do trabalhador deixar a entidade. Bem, neste tipo de benefícios, nós encontramos dois que eu cheguei aqui a falar. Encontramos planos de contribuição definida e encontramos também planos de benefício definido. Qual é a diferença? A diferença é que no primeiro, ou seja, no plano de contribuição definida, a empresa paga contribuições que são fixas para um fundo. Ou seja, estamos a falar de segurança social, um fundo de pensões. E depois de pagar, a entidade não tem mais uma obrigação futura. E tem lá também um reconhecimento simples, ou seja, a despesa do período ela é igual ao valor da contribuição. Enquanto já que nos planos de benefício definido, a empresa compromete-se, né? Compromete a pagar um valor futuro específico. Por exemplo, pagar 70% do salário médio nos últimos 5 anos. Ou seja, a entidade
ela procura assumir o risco atuarial, né? Estamos a falar de a inflação, a longevidade, taxas de juro, né? E também aqui, nesses planos de benefício definido, é necessário um cálculo atuarial para mensurar, eh, para mensurar a obrigação, como também para poder reconhecer o passivo que é correspondente. Benefícios de longo prazo. Benefícios de longo prazo são benefícios concedidos aos empregados após 12 meses do período de serviço, mas que não são benefícios pós-emprego. Ou seja, são benefícios, né, que são concedidos aos empregados que não sejam de curto prazo, ou seja, que não sejam até 12 meses, nem pós-emprego, nem de cessação. Ou seja, são benefícios a pagar há mais de 12 meses, enquanto o empregado ainda está ao serviço, ou seja, enquanto o empregado ainda está lá. Temos exemplos, a licença sabática, que são pagas após um certo período de serviço. Temos os preços de antiguidade, os prêmios, me desculpem. Temos também benefícios por uma invalidez de longo prazo. Temos também a participação nos lucros, diferida a mais de 12 meses, ou seja, a pagar depois de 12 meses. E outros também incentivos de lealdade ou prêmios condicionados ao tempo de serviço. Como é que é o tratamento contabilístico deste tipo de benefício de longo prazo? Aqui, nesses benefícios de longo prazo, eles são semelhantes ao plano de benefício definido, porque eles requerem uma mensuração do valor futuro, mas, geralmente, eles são menos complexos que os planos pós-emprego, porque não exigem as mesmas divulgações detalhadas. E quanto ao reconhecimento, na despesa, ela no período em que o empregado presta o serviço e passivo no valor presente da obrigação, usando uma taxa de desconto. Temos aqui benefício de cessação. Benefícios de cessação de emprego são benefícios que são pagos quando a entidade decide terminar o contrato antes da data normal de reforma, ou seja, quando o empregado aceita a rescisão antecipada, ou seja, são benefícios que são pagos quando a entidade termina o contrato de trabalho, né, do empregado, ou quando o empregado aceita voluntariamente sair em troca de um incentivo, que é a rescisão antecipada. Temos como, por exemplo, as indemnizações por despedimento, sem uma causa justa ou sem uma justa causa. Temos pacotes de rescisão voluntária, em que ele aceita voluntariamente sair em troca de um incentivo. Compensações por reestruturações ou encerramento da atividade. Então, como é que é o tratamento contabilístico? No reconhecimento da despesa, ou seja, podemos reconhecer a despesa quando a entidade está legalmente, construtivamente obrigada a pagar o benefício. Por exemplo, quando decide inserir uma linha de atividade e oferece pacotes de rescisão, ou seja, pacotes de voltar, pacotes de aceitar voluntariamente sair, né, do local. E quanto à mensuração, ao valor esperado a pagar, ele pode ser mensurado no valor esperado a pagar, como também descontos que podem ser aplicados se o pagamento ocorrer no futuro. Sim, então, benefícios, só para dar um resumo, benefício de cessação é igual aos, ou seja, pode ser igual aos quando
quando o emprego termina, seja por iniciativa da empresa ou do empregado, e podem envolver indemnizações ou incentivos. Vamos para agora para a contabilização da NCRF 19. Nos benefícios de curto prazo, a despesa é reconhecida quando o serviço é prestado e no passivo, se ainda não pago até a data do balanço. Enquanto que no ponto 2, ou seja, no benefício pós-emprego, os planos de contribuição definida, eles registram a contribuição como gasto quando o serviço é prestado. E temos, por exemplo, a contribuição para o fundo de pensões, onde vamos, por exemplo, debitar gastos com o pessoal e vamos creditar contribuições para planos de pensões a pagar. Temos aqui a contabilização da NCRF 19. Quanto ao ponto 3, né? Outros benefícios de longo prazo, eles podem ser reconhecidos de forma semelhante aos planos de benefício definido, ou seja, devem ser calculados e normalmente resultam em maior volatilidade nas demonstrações financeiras. E também temos aqui no quarto ponto, benefícios por cessação de emprego. Eles são reconhecidos como despesa e passivo quando a entidade já não pode retirar a oferta ou quando reconhece custos de reestruturação, né? Reestruturação da entidade. Temos um exemplo, vamos debitar gastos com pessoal ou indemnizações e também creditamos indemnizações a pagar. Muito bem, vamos agora para as perguntas frequentes ou dúvidas frequentes. A primeira questão é: explique a diferença entre planos de contribuição definida e planos de benefício definido. Resposta: contribuição definida é quando a entidade contribui com um montante fixo e não tem uma obrigação futura adicional. Enquanto que benefício definido, a entidade garante um benefício futuro específico, exigindo cálculos atuariais para medir aquilo que é a obrigação. Na segunda pergunta, temos: uma empresa paga bônus de desempenho no início do ano seguinte. Deve reconhecer o gasto no ano anterior? Pois sim, a empresa deve reconhecer o gasto no ano anterior, porque o bônus refere-se ao trabalho prestado no ano anterior e deve ser reconhecido como despesa no período e passivo, mesmo que o pagamento ocorra no ano seguinte. Vamos agora para a pergunta número 3. O que são pressupostos atuariais e por que são importantes? Pressupostos atuariais são estimativas usadas para calcular o valor presente das obrigações futuras. Estamos a falar de taxa de desconto, expectativa de vida, estamos a falar da inflação, estamos a falar de um aumento de salário. E elas são cruciais elas são essenciais para que o passivo refletido seja realista e confiável. A quarta questão diz o seguinte: benefícios em espécie, como viatura ou habitação, são reconhecidos como gasto? Pois sim, eles são reconhecidos como gasto, pois devem ser avaliados pelo valor justo e registrados como despesa do período e se aplicar aquilo que é o passivo. Temos aqui a quinta pergunta. A entidade pode adiar o reconhecimento de gastos de longo prazo? Não, a entidade não pode adiar aquilo que é o reconhecimento dos gastos de longo prazo, porque a despesa deve refletir o período em que o empregado prestou aquele serviço. Temos aqui a pergunta número 6, que diz o seguinte: a empresa altera o plano de pensões de benefício definido. Como refletir contabilmente? As mudanças nos benefícios futuros
eles devem ser mensurados e registrados. E diferenças entre benefícios empregados, diferenças entre benefícios antigos e novos, eles acabam gerando ganhos ou perdas atuariais, reconhecidos conforme a sua política. Temos aqui um exercício prático que diz o seguinte: a empresa Gama decide dispensar um empregado e oferece uma indemnização de 12.000 meticais por cada ano de serviço. O empregado trabalhou por 12 anos na empresa. Qual é o valor total da indemnização que a empresa deve pagar e contabilizar? Então, a solução para este exercício é calcularmos a indemnização total. E a indemnização total, ela vai ser calculada pelo valor por ano, né, que é oferecido, multiplicado pelos números de anos de serviço. Temos aqui no exercício que dizem que a indemnização é de 2.000 meticais, que é por cada ano. Então, o valor por ano será 2.000 meticais, vezes os 12 anos. Então, ficamos com 24.000 meticais. Temos aqui o segundo exercício. A empresa Beta oferece um plano de pensão de benefício definido que garante 2% do salário final por cada ano de serviço. O empregado tem 20 anos de serviço e o seu salário final é de 25.000 meticais. Qual é o valor anual do benefício que o empregado receberá após a reforma? Aqui nós vamos calcular aquilo que é o benefício anual. Então, no exercício já foi mencionado que temos aqui os 2% de salário final por cada ano. Então, quer dizer que por cada ano tem 2% de ano de serviço, multiplicado pelo salário final. E o salário final aqui é de 25.000 meticais. Então, aqui nós fizemos, ficou 0,02, que é 2 dividido por 100 neste caso, vezes os 25.000 meticais. Acaba ficando 10.000 meticais. Exercício número 3. A empresa Alfa contribuiu 5% do salário anual de cada empregado para um plano de pensão. O salário anual de um empregado é de 500.000 meticais. Qual é a despesa anual para este empregado? A despesa anual para este empregado será de 0,05, que é aquilo que a empresa contribui, ou seja, o salário anual, multiplicado pelo salário anual do empregado. Neste caso, será que 0,05 vezes 50.000 meticais, acaba dando 25.000 meticais. Essa é a solução. Muito bem, temos aqui exercício prático número 4, que diz o seguinte: uma empresa tem um plano de benefício definido em que paga, no momento da reforma, uma quantia de 100 meticais por cada serviço. Um determinado empregado entrou para a empresa 5 anos antes da data em que atingisse a idade normal de reforma. Pergunta número 1. Qual é o gasto anual deste plano? Pergunta número 2. Efetue os lançamentos contabilísticos para cada um dos 5 anos, assumindo que não existe nenhum qualquer fundo para esta responsabilidade. Olha, temos aqui uma nota que dizem que a taxa de desconto é de 8%. A taxa de desconto é de 8%. Vamos lá. Temos aqui a solução para este exercício, onde temos aqui, foi nos definido no exercício que temos 5 anos.
Então, coloquei aqui ano de serviço, coloquei aí em cima os anos, né? 2, 3, 4, 5. Então, coloquei aqui os elementos essenciais, como gasto do ano, gasto total, gasto do ano descontado, os juros do ano, eh, gasto total do ano, a responsabilidade acumulada. Bom, aqui, para os respectivos cálculos, eu, por exemplo, aí no gasto, eu segui o que o exercício já dizia, né? Que era uma quantia por cada serviço. Então, acabei colocando aqui um gasto para o primeiro ano, coloquei zero, né? Mas para o segundo ano, acabei colocando 100. Então, se para o segundo ano, acabei colocando 100. Então, no terceiro ficou 200, no quarto, 300, no quinto, 400. E no gasto do ano, acabei colocando todos os 100, né? Porque não houve nenhuma variação. Já no gasto total, eu procurei somar, né, esses valores. Aqui nesse 100, então aí ficou 200, 300, 400 e 500 no gasto total. Então, no gasto do ano descontado, o que preferi fazer? Já que aqui no exercício já deram-nos a taxa daquilo que é o desconto, que são 8%, eu resolvi fazer os 8% do gasto total. Então, acabou dando 73,5, 79,38, 85,74, 92,59 e 100. Nos juros do ano, eu preferi também aplicar aquilo que é o imposto, né? Ou seja, o desconto. Então, acabou ficando esses valores aí. E também fiz o mesmo naquilo que é o gasto total do ano. No gasto total do ano, eu acabei juntando o gasto do ano descontado pelos juros do ano. Então, já na responsabilidade acumulada, foi juntar todos os valores. Então, eu acabei ficando com 103,5, 257,20 e até 500, que foi a responsabilidade acumulada. Então, foi assim calculado. 100 mais 100 vezes 1 mais 0,8 elevado a menos 4, né? Que o 0,8 faz parte daquele 8% de desconto. E também elevado a menos 3, e assim sucessivamente. Ou seja, vim deixar aqui como é que eu calculei aqueles valores lá. Então, como é que vai ficar a contabilização? A contabilização aqui, teremos também uma tabela em que preferi colocar aquilo que é o ano, ou seja, aqui teremos ano, depois ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. No ano temos a conta 624, que é benefícios pós-emprego, e temos também a 6919, que são outros juros, e também temos o 4513, que são benefícios pós-emprego. E aqui nós encontramos no ano 1 os valores de 73,5, no segundo encontramos 79,38, no terceiro encontramos 85,34, no quarto encontramos 92,59, no quinto ano nós encontramos 100. Já aqui nos outros juros, no primeiro ano não vamos encontrar nada, no segundo ano vamos encontrar 5,38, no terceiro ano vamos encontrar 12,70, no quarto ano vamos encontrar 20,58, no quinto ano vamos encontrar 29,63. Enquanto que aqui na 4513 nós encontramos benefícios pós-emprego, que são 73,5, 85,26, 98,44, 113,17, 129,63. Esses valores eu encontrei aqui no gasto total do ano para poder calcular aquilo que é os benefícios pós-emprego.
emprego. Então, muito obrigada pela atenção dispensada. Continuação de uma boa tarde ou uma boa noite e pode ter bom trabalho.